Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir.
Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 57 minutos. A partir deste momento, quero desde já dar uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes que nos ouvem pelas vias públicas do município da Serra, a você que está no balneário, a você que está em Novo Horizonte, a todos que estão em Cidade Continental, a você que está em Central Carapina, Jardim Tropical, André Carlone, a todos que nos ouvem em Carapina Grande, a você que também que está nos ouvindo aí no bairro de Boa Vista, bairro de Fátima, Rosário de Fátima, Hélio Ferraz, a todos que nos ouvem em Manel Praza, a você que está em Maria Nilbe, a você que está ouvindo em Vista da Serra 1, Vista da Serra 2, a todos os nossos ouvintes de Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, a você que está no Planalto Serrano, no Bloco A, B e C, a todos os nossos amigos da Avenida Montanha, Baixo Guandu, a todos que estão lá na quadra 37, lá em cima, né? Lá em cima do Planalto Serrano, um abraço para toda a comunidade. Desde já quero agradecer a Deus por mais um dia que Deus permitiu, que nós pudemos ter vida, ter saúde, dificuldade, ter alegria, ter tristeza. Ai de mim se eu não tivesse tudo isso na minha vida. Com certeza eu não seria tão grato a Deus pela minha vida. Desde já quero contar a você, meu amigo, a você, minha amiga, a você que nos ouve de segunda a sábado. Deus, com certeza, Ele sabe de tudo e Ele vê tudo. Hoje, no nosso programa, exatamente, nós estávamos aqui agendados com o mensageiro, mas por via das dúvidas, o nosso mensageiro não pôde estar aqui. Mas Deus é fiel. Deus sabe todas as coisas e Deus providencia as coisas. Nós, com certeza, não ficaríamos hoje sem a palavra de Deus. Com certeza, hoje, nós não ficaríamos sem ouvir o que Deus tinha para nos falar. Porque Deus nos dá recurso em termos de meios de comunicação para que você, em qualquer lugar que você estiver, você pode ouvir a palavra de Deus. Mas Deus nos presenteou com a presença aqui do pastor Greidson, que está aqui com o evangelista Manuel. Eles vieram aqui nos fazer uma visita. Exatamente, o irmão veio aqui fazer uma visita, falar de um trabalho que ele está para colocar. Não vou poder falar hoje desse trabalho. Então Deus é fiel. E Deus nos deu de presente um presente maravilhoso com 2 mensageiros. Pastor Greidson, que você já conhece, e o irmão Manuel. Então, com certeza, você vai ter a palavra de Deus ao vivo aqui direto do estúdio da rádio, que normalmente, quando os mensageiros, eles por qualquer motivo, que só Deus sabe quando eles não aparecem aqui, então nós às vezes recorremos aos nossos amigos, obreiros, pastores, lá do Rio de Janeiro, que faz parte do programa de Jesus, onde nós fazemos uma conexão quase direta com o Rio de Janeiro, para que a palavra de Deus seja ouvida. Então Deus é fiel. E Deus, com certeza, Ele providencia para mim e para você tudo que nós precisamos. Não precisamos nos desesperar, não precisamos de nos acovardar, não precisamos de mentir, não precisamos de fazer nada. Porque Deus, Ele sempre providencia aquilo que eu mereço e aquilo que você merece. Se eu merecer uma correção de Deus, Deus vai providenciar essa correção. Se Deus falar, achar que eu preciso de ganhar uma bênção, Deus também vai providenciar essa bênção. Tudo Deus tem na palma da sua mão, para mim e para você. Quero desde já mandar um abraço especial também nesse finalzinho, já chegando o horário, 18 horas e 1 minuto, para a nossa amiga e irmã Vilma, lá de Planalto Serrano, ali próximo do campo de futebol. Ela que estava nos ouvindo ontem, ela que deve estar nos ouvindo hoje. Um abraço para minha amiga e irmã Vilma aí. Que Deus te abençoe, a você, sua vida, a congregação que você participa, ok? Com certeza você está ouvindo no seu tempo que você pode, você está prestando o seu ouvido e abrindo o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Convido a todos neste momento. Estamos transmitindo o programa para mais de 45 comunidades ao vivo, pelo maior e o melhor sistema de rádio via cabo, que é a rádio comunitária. Então você está a oportunidade na praça, no ponto de ônibus, no comércio, batendo papo, jogando bola, até mesmo no bar, na farmácia, na padaria. Deus, Ele te alcança. É só você deixar um pouquinho o seu ouvido para você, se estiver próximo de uma caixa, para você ouvir o que Deus tem para te falar.
E também transmitimos o programa pelo site da rádio, onde pessoas, tá entendendo? De Espera Feliz, Cariacica, Guarapari, Cachoeira Itapemirim, México, Japão, você do Recife, você aonde estiver. Eu só agradeço a Deus que nós estamos fazendo a nossa parte, que é transmitir a palavra dele através do sistema de rádio. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutinhos, 18 e 2. Vamos para a oração inicial. Daqui a pouquinho o mensageiro Manuel, o evangelista Manuel, vai estar aqui hoje. Deus botou ele, Deus colocou ele aqui do estúdio. É assim, Deus faz aquelas coisas, como eu falei para eles. Deus faz aquelas coisas que eles não estão esperando. Quando o mensageiro é convidado para pregar, ele vai preparar um estudo, ele vai fazer isso, ele vai pentear o cabelo, ele vai botar uma roupa cheirosa, ele vai fazer alguma coisa. Mas quando o irmão chega de repente no estúdio, Deus fala, é esse que vai trazer a palavra para mim. Isso mostra como nós devemos estar preparados para as coisas de Deus. Quando nós devemos estar sempre atentos. Porque para falar de Jesus não é só na igreja. Para falar de Jesus não é só dentro de casa. Para falar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Na Serra são 18 horas e 3 minutos. A todos vocês uma ótima tarde. Daqui a pouquinho nós voltamos. 6 e 3. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A paz do Senhor, os irmãos e amigos, ouvinte, uma boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Emanuel Filho. O irmão de Djalma disse que é evangelista, mas ainda não cheguei a esse cargo. Deus não me colocou, mas em breve, em nome de Jesus. Estamos aqui para transmitir a poderosa palavra do Senhor para os vossos corações nesta tarde maravilhosa. A palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 8, versículo de número 1, 2, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, nessa tarde estamos diante da palavra do Senhor. É sabido que isso aqui, esse texto bíblico, o que acabamos de ler aqui, aconteceu no ministério terreno de Jesus Cristo. Quando Jesus, ele cumpriu o teu ministério sobre a face da terra, a qual ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. E quando Jesus cumpria o seu ministério terreno, ele deparou com diversas situações.
O ministério de Jesus era móvel. O ministério de Jesus, ora ele estava na Galileia, ora ele estava na Judeia, ora ele estava em Samaria, ora ele estava nas outras cidades circunvizinhas. Prova clara é o livro, esse mesmo livro, no capítulo 9, versículo 35, que diz: e percorria Jesus nas aldeias circunvizinhas por toda a cidade, pregando o evangelho do reino. E quando Jesus aqui, ele estava em uma certa situação no monte, que ele estava orando, estava buscando a presença do Pai, que Jesus buscava a presença do Pai, e de repente, quando ele desce ao pé do monte, ele encontra com o leproso. O leproso, nessa época, ele carregava consigo uma placa no teu pescoço, porque o leproso era uma classe de pessoas que vivia separado devido à tua enfermidade. E o leproso, ele carregava consigo uma placa e, segundo historiadores, também um sino em seu pescoço, porque ele carregava. E diante, quando ele passava, aquele sino tocava, e como que se dissesse leproso, leproso, leproso. E eles também tinham uma casa onde eles viviam separados. Eram separados depois de diagnosticada essa enfermidade, era separado, que era um lugar chamado leprosário. E esse leproso aqui, ele não foi para o leprosário. Creio eu que ele sai do leprosário, ele vai ao encontro de alguém que pode curar. E ele vai ao encontro de Jesus. Ele sabia da fama de Jesus. Ele sabia o poder que Jesus tem. Então ele contava os seus problemas, ele foi contar a sua dificuldade a Jesus. A primeira situação, qual é a primeira lição que eu aprendo dentro desse texto sagrado? Muitas das vezes, que se ele fosse contar a enfermidade, o seu problema para o sacerdote, muitas das vezes, naquela época, seria desprezado. O sacerdote hoje pode significar o homem, que muitas das vezes você vai abrir o seu problema para ele, você vai contar o seu problema para o homem, e você, a sua necessidade, o homem simplesmente vai virar as costas e vai dizer: esse camarada reclama, esse camarada murmura, esse camarada é assim ou age dessa maneira. E muita gente, não é certo, querido, não gosta de ouvir o problema do seu semelhante. Muitas das pessoas não gostam de parar para ouvir ninguém. Está conosco, às vezes, de não querer ouvir ninguém, até mesmo quando estamos passando também pelos nossos problemas, pela momentânea e leve tribulação, como diz o apóstolo Paulo. Nós estamos passando. Quando estamos passando. E esse leproso aqui, ele tomou a decisão certa, porque ele foi pedir ajuda à pessoa certa. E quando pedimos ajuda à pessoa certa, o problema é solucionado. Quando pedimos ajuda à pessoa certa, a decisão também é certa. E a decisão é sempre favorável a nós. A decisão de Deus chama-se solução. Deus nunca deixou ninguém sem solução. Jesus, quando andou, ele nunca deixou ninguém sem solução. Eu quero pregar aqui, eu abro aqui um parênteses para comentar aqui sobre a viúva de Naim. É uma mulher que ela não sabia que Jesus ia passar por ali. E ela tinha perdido ali seu único filho. E como ela era judia, para o judeu, filho é história, família é história. Ou seja, ela já tinha perdido o teu marido, então ela tinha perdido ali, ia enterrar também o último fio de esperança que ela tinha de continuidade da tua história. Porque para o judeu uma história é muito importante. E quando ela chegou diante, quando ela encontra com Jesus ali, Jesus diz para ela: não chore, porque a solução chegou naquele momento. É como esse leproso aqui. Esse leproso também, ele foi a quem poderia resolver o teu problema. Querido, talvez você tenha batido em várias portas, a sua dificuldade tem sido imensa, você tem contado o teu problema a quem não pode te ajudar, e muitas das vezes você, querido, é hostilizado, é banalizado, as pessoas olham para você, ninguém mais quer chegar perto de você. A primeira solução, a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto sagrado, nesses 2 versículos do capítulo 8 de Mateus, que ele foi a pessoa certa. E quando você vai à pessoa certa, que é Jesus, você recorre a Deus diante do teu problema, mediante o teu problema, mediante a tua dificuldade. Quando você põe a tua causa na mão de Deus, a solução chega. Talvez eu esteja falando para alguém
que tem contado o problema e tem virado escárnio das pessoas. Você tem sido alvo de escárnio das pessoas. As pessoas vêm escarnecendo de você. As pessoas te veem como um pobre coitada, quer passar por cima de você, porque diz, todo mundo pisa nele, eu sou mais um que vou pisar também. A primeira lição que eu aprendo é que esse leproso recorreu à pessoa certa. A segunda lição que eu aprendo aqui é quando ele chega diante de Jesus, a forma que ele chega, prostou e adorou. E quando se prostra e adora Jesus, com certeza, a maneira que se pede, há uma palavra na Bíblia Sagrada, agora eu me fugiu da memória o versículo, que diz assim, pedis e não receber, porque pedi mal. Muitas das vezes nós pedimos para o nosso deleite, muitas das vezes pedimos para nosso bel prazer, muitas das vezes pedimos a Deus para fazer o mal ao outro, e Deus jamais vai receber. E muitas das vezes não chegamos nem com coração grato e nem com coração de adorador perante Deus. E quando não chegamos com coração de adorador diante de Deus, querido, é difícil receber. Primeira coisa, duas situações que recebemos a bênção de Deus que nos leva a receber a vitória do Senhor. Sabe qual? Adorar. Esse leproso, ele soube adorar, ele soube pedir. Ele prostou e adorou. Sabe o que? Adorar a Deus é reconhecer seus atributos, é reconhecer que só Ele pode e nenhum de nós pode, coisa alguma. Que sem Ele nós não podemos nada. E o leproso, ele fez isso. Ele reconheceu que Jesus é Deus. Ele reconheceu que Jesus é Rei. Ele reconheceu que Jesus é o que tudo pode, o Todo-Poderoso. E quando ele reconheceu e prostou, ele disse, Senhor, olha bem, como ele se posiciona, tanto em palavra como em postura, diante de Jesus. Como ele se posiciona, a maneira que ele se posicionou, ele prostou e adorou. Prostrar é sinal de respeito. Ninguém se prostra a alguém que conscientemente... Ninguém se prostra a alguém que conscientemente ele acha que é menor do que ele. Se você só se prostra, você só teme quem é maior, quem é mais forte. E Jesus conheceu o coração daquele leproso. Era um homem desprezado pela sociedade. Era um homem que vivia isoladamente. Era um homem que vivia à margem da sociedade. Mas ele queria se integrar ao grupo daqueles que estava limpo. E ele disse, Senhor, se quiser... o Senhor pode me tornar limpo. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é a minha solução. Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, eu não tenho outra pessoa a quem recorrer diante do meu problema, diante da minha dificuldade. Então, querido, fica aqui para você meditar. Eu não tenho a quem recorrer. Se quiser, Senhor, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus diz, eu quero. Porque Jesus, ele, louvado seja o nome do Senhor, ele trabalha em concordância com a nossa fé. E fé, ela tem 9 significados, e 2 deles é fidelidade e obediência. E ele foi fiel nas suas palavras. Jesus conheceu e diz, eu quero e eu posso te tornar limpo. E Jesus diz a Bíblia no versículo 2 do capítulo 8 de Mateus, que Jesus estende a sua mão e aquele homem torna-se limpo. Jesus integra ele a uma sociedade que ele estava fora dela há muito tempo. E Jesus, ele disse, vai e mostra o sacerdote, não diga nada a alguém, mas mostra o sacerdote. Porque o sacerdote era um que colocava as pessoas, era o único designado a receber aquele homem. Mas engraçado que quando ele vai até Jesus, ele vai balançando o sino com a placa dizendo leproso, 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 leproso. Quando ele volta dizendo curado, 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 curado. É assim. Eu nunca vi ninguém, eu tenho 25 anos de evangelho, e eu nunca vi ninguém ir até Jesus e voltar sem resposta. Eu sou uma pessoa que já fui a Jesus várias vezes e vou até hoje, e eu nunca voltei sem resposta, querido. Eu nunca vi ninguém que vai até Jesus que volte sem resposta. Talvez a tua resposta ainda é porque você até adorou, mas não prostou. Entendeu?
Como adorador, você se posicionou bem diante de Deus, mas tem que estar completo. Está entendendo o mistério? Tem que estar completo. Você tem que prostrar e adorar. Porque quando você prostra e adora perante o Senhor, está completo o negócio. Foi o que esse leproso fez. E ele foi integrado de volta a uma sociedade que outrora o desprezava. Quem sabe se a sua situação não é a mesma? Você tem andado desprezado. As pessoas muitas das vezes te veem você como um zero à esquerda, como uma pessoa que não tem o quê? Olha, fulano, para mim não deveria nem ter existido. Eu quero te dizer, querido, se valorize diante de Deus. Ergue a tua cabeça na terra dos viventes, porque Deus tem vitória. Deus quer te usar. Não há ninguém que Deus não quer usar na face da terra. Todos que Deus chamou têm uma missão para cumprir, querido. Mas primeiro é preciso Deus limpar. E eu venho como profeta de Deus liberar uma palavra profética sobre a tua vida, nessa tarde, nesse fim de tarde, nesse início de noite. Te dizer uma coisa para você, que o Senhor, que você é precioso para Deus, que para Deus você tem valor, como eu tenho, que estou pregando aqui, que Ele está me usando, que estou sendo boca de Deus para a sua vida nessa tarde. Você também tem valor para Deus. Mas primeiro, tem que saber pedir para receber. Tem que saber reverenciar o Mestre. Tem que saber se colocar, se posicionar diante do Mestre. Eu encontro, quando Jesus entra em Jericó, eu encontro um cego à beira do caminho, outro homem, que também clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Recorri à pessoa certa. Por ótica humana, não tinha como Jesus ouvir aquele homem, porque os que andavam com Jesus eram 5.000, fora mulher e criança. A voz dos 5.000, e os 5.000 que andavam com Jesus não andava calado. Como é que Jesus ouviu aquele cego? Você já parou para meditar nisso? Como é que Jesus ouviu a voz do cego clamando? Se ele andava no meio dos 5.000. Era 5.000 contra 1. É porque ele clamou com fé, clamou com respeito. Ele prostou à beira do caminho e creu. E quando você clama com fé, portas se abrem. Quando você clama com fé, horizonte se abre para você. Quando você clama com fé, quando você prostra e adora o nome do Senhor, ele reconheceu a genealogia de Jesus. Jesus, filho de Davi. Ele fazia alusão, fazia jus à genealogia de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu quero te dizer uma coisa para você. É necessário se prostrar diante de Deus. É necessário adorar para receber a tua vitória, para ser limpo. Outro sim é Zaqueu. Jesus também, passando por Jericó, encontra Zaqueu. Era outro também. Um estava embaixo, abandonado pela sociedade, vivendo de migalhas, e clamou por misericórdia. O outro subiu para ver Jesus. Jesus disse: desce. Um estava embaixo, Jesus exaltou. O outro estava em cima, Jesus mandou descer. Sabe por quê, querido? Aquele que estava em cima era um mafioso. Era um homem que tinha as leis de Israel. Eu posso afirmar isso. Era um judeu que andava com os publicanos, que fazia tudo errado. Era um judeu que tinha deixado a tua origem, as tuas crenças, que já tinha esquecido das suas raízes. Assim era Zaqueu. Mas por que você fala isso? Prova clara é quando Deus entra na casa de Zaqueu, que ele cita parte do livro de Êxodo, que agora me falhou em memória, que ele disse: se alguma coisa tem restituído, tem defraudado alguém, restitua quadruplicamente. Essa é uma lei que está no livro de Êxodo. E Zaqueu cita de cor essa lei. 4 vezes mais. Se você tirar do teu irmão, está escrito no livro de Êxodo, se você tirar do teu irmão, 4 vezes mais você vai restituir ele. É uma lei que está no livro de Êxodo. E Zaqueu conhecia dessa lei. E ele cita essa lei quando Jesus entra na casa dele. Outra coisa que Jesus entra na casa de Zaqueu, que funciona, é a consciência de Zaqueu. A consciência volta quando Jesus entra na casa do homem. Jesus limpa. Mas Zaqueu se preparou, ele se projetou
Jesus vai passar por aqui tal hora. E hoje é dia de eu me tornar minhas origens. Hoje é dia de eu voltar-se para Deus. Querido, quando nós nos voltamos para Deus, a coisa muda. O quadro da história muda. Deus entra no cenário, o cenário muda. Deus entra na causa, ele age na situação. E Zaqueu voltou para Deus. Mas uma coisa, querido, vai ser o seguinte: você vai se reconciliar com Deus. Você vai voltar-se para Deus. Mas uma coisa aconteceu com Zaqueu quando Jesus entrou na casa dele, que mexeu com as estruturas. Foram os murmuradores. Aqueles que estavam agarrados no passado de Zaqueu disse: entra para ser hóspede de um homem pecador. O mesmo vai acontecer com você quando Jesus entrar. Muita gente vai dizer: é ladrão, agora botou uma Bíblia debaixo do braço e diz que é crente. Matou 30 e botou uma Bíblia debaixo do braço e diz que é crente. Outro dia alguém falava comigo e diz assim: eu não acredito que Deus perdoa uma pessoa que matou, Manel. Uma pessoa que tirou a vida, eu não acredito nisso. Eu não creio, estava lá na igreja, eu não acredito uma mulher que fazia vida que Deus perdoa. Eu não acredito que Deus perdoa um cabra que já foi homossexual. Eu disse para ele, eu dei aquela risada para ele, aquele sorriso amarelo e disse para ele: pois pode acreditar que Deus perdoa. Deus não vê o homem como eu e você vê. Deus não te vê, querido, muitas das vezes como o homem vê. É só você falar: Senhor, eu quero ser limpo como esse leproso. A maior lepra da vida do homem é o pecado. O pecado que domina ele. O pecado que oprime o homem. E o pecado, ele não dói não, querido. Se doesse, quem gostaria de viver sentindo dor? Mas traz consequência. A consequência do pecado é gravíssima. A consequência do pecado já levou muita gente para o cemitério e leva gente até hoje. A vida do homem é só um vapor na face da terra. É necessário voltar-se para Deus. É necessário prostrar nessa tarde e adorar. É necessário se colocar em prontidão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ser mudado. Eu preciso colocar a minha vida diante de Deus. Eu coloco cada dia a minha vida na balança diante do Senhor e pergunto: Deus, o que eu tenho feito na face da terra? Durante o dia, como é que eu tenho sido com meu companheiro de trabalho, com meu irmão de igreja? Deus, de quantas pessoas eu falei mal hoje? Senhor, amanhã eu quero ser melhor. Amanhã eu preciso ser melhor do que ontem, do que hoje. Eu preciso ser melhor a cada dia. Porque temos que colocar nossa vida numa balança e fazer uma reflexão diante de Deus. E ver a quem nós estamos servindo. Talvez, querido, você coloque a tua esperança no governo, que muitas das vezes ele está precisando de ajuda, ele está morrendo. Talvez você coloque a tua esperança num prefeito que está morrendo, ele está oprimido. Seu governo vai mal, seu reinado vai mal, sua legislação vai mal. Talvez você coloca, muitas das vezes, querido, a tua confiança em quem não deve. Muitas das vezes você está frustrado diante de Deus. Porque Deus nunca nos pediu para nós confiar no homem. Mas muitas das vezes nós confiamos, querido. E aí está a situação. Aí é que está toda a situação, querido. Hoje à noite de reflexão, nesse fim de tarde, nesse início de noite, é dia de nos refletir, colocar a nossa vida na balança. Como esse leproso foi até Jesus e colocou a vida dele. Ele sentiu necessidade de ir até Jesus. Ele queria ficar limpo. Primeira coisa para esse leproso, uma das coisas para esse leproso chegar até Jesus é a seguinte: que ele teve que passar pelo meio de uma sociedade muitas das vezes. Há quem diga que ele não foi hostilizado até chegar até Jesus. Mas ele falou: eu vou voltar limpo. Essa é a única vez que vão me chamar de leproso. Querido, você sabia que a palavra profética que você libera sobre a sua vida, sobre o seu casamento, por pior que seja, você sabia que é uma semente que você está plantando para colher dias melhores, futuro melhor com Deus? Então, por mais que seja difícil, por mais que seja triste,
Por mais que você esteja desmotivado, que não há motivação na tua vida, que não há motivo para sorrir, que não há motivo para festejar, que não há motivo para banquetear, querido, plante uma palavra positiva sobre a tua vida. Plante uma palavra uma palavra de positiva sobre a sua vida, de motivação. Porque Deus, ao seu tempo, Ele vai colher tudo aquilo que você está plantando. A vida vai devolver tudo aquilo que você está plantando. Agora quero deixar para você também, que se encontra aí, meu filho, nessa vida, muitas das vezes marrenta, e muitas das vezes, velho, você quer ter uma viagem, você tem dado uma viagem, essa vida aí, querido, de cocaína, de droga, se destruindo. Muitas das vezes você é filho de um pastor, filho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. A tua mãe está orando pela tua vida. E muitas das vezes você está nesse caminho. Você sabe que muitas das vezes o Senhor está tocando no meu coração. Eu vou falar aqui em nome de Jesus. Eu tenho um compromisso com a verdade para você. Muitas das vezes você acha que você tem peito de aço porque escapou desse tiroteio. Não, é o joelho da tua mãe que está no chão. É o joelho do teu pai que está no chão ao teu favor. É por isso que Deus te tirou, querido, dessa situação. É por isso que Deus te libertou. E eu quero te dizer uma coisa para você. É necessário voltar para Deus hoje. Querido, eu já vi pessoas morrer com 2, 3 pistolas na cintura, 4, 5 fuzis. Eu já vi gente morrer com canhão de bazuca. Querido, você não morreu ainda, não é porque você é bravo, não é porque você é valente, não é porque você... Não, querido, você não morreu ainda porque Deus tem um plano na tua vida. E hoje é noite de abrir mão, querido, dessa situação e deixar Deus agir. Hoje é noite de deixar o Senhor agir na tua vida, querido. Hoje é noite de se colocar na posição de Deus e deixar o Senhor agir na tua vida. No nome de Jesus. É esse o conselho da parte do Senhor que eu deixo para a tua vida. Quer ser limpo? Jesus pode te limpar. Jesus pode te limpar dos injetáveis. Jesus pode te limpar do crack. Jesus pode te limpar, livrar da abstinência, te libertar do vício. Eu falo isso porque tem várias pessoas libertas na minha igreja, onde eu congrego. Na minha não, na igreja de Jesus, onde eu congrego. Eu quero te dizer, eu sou prova clara daquilo que Deus faz e pode fazer. Eu não estou pregando aqui para você conto de carochinha. É por isso que eu prego essa palavra com muita convicção, muito respeito. Falo com muita propriedade desse Jesus que liberta. E é esse Jesus que eu quero te apresentar nessa tarde. É esse Jesus que livrou o Zaqueu. É o Jesus que entrou na casa do Zaqueu e mudou sua estrutura, mexeu com a sua estrutura. É o Jesus que limpou o leproso. É o Jesus que curou o cego de Jericó. Homens que viviam à margem de uma sociedade, homem que era desprezado. Mas eu quero te dizer, querido, que ainda há solução para a tua vida. Não pensa você que está tentando um suicídio, é você mesmo, que está aí ouvindo nesta hora, que está escutando a nossa voz, que está tentando se suicidar, que perdeu o motivo de viver. Eu quero te dizer para você, não faça isso. Dias melhores virão, querido, para a tua vida. Dias melhores virão, querida, para a tua vida. Eu quero, daqui mais alguns minutos, orar por você e pela tua família. Quer dizer para você que eu sou uma pessoa que eu já tentei 3 vezes o suicídio. Perdi o meu pai num acidente com 7 anos de idade. Minha mãe ficou na cadeira de roda, Deus tirou ela.
Meu irmão sofreu 3 ataques epiléticos e Deus ressuscitou. É por isso que eu prego com muita convicção esse evangelho do reino. Não quero aqui citar a placa de igreja, mas procura uma igreja que professa o nome de Jesus. E vai. Se entrega seu caminho ao Senhor, querido, e confia nele, e tudo ele faz. Entrega, mas essa entrega aí é entrega total, não é parcial. Eu estou cansado, querido, vim da obra agora, mas como eu tenho um compromisso com Jesus, eu estou aqui transmitindo a palavra para você. Já trabalhei hoje feito doido. Não é fácil trabalhar de pedreiro, mas eu estou aqui, querido. Eu poderia estar em casa tomando meu cafezinho, mas estou aqui, sabe por quê? Porque eu me preocupo com a tua alma, eu me preocupo com você, eu me preocupo com a tua vida, querido. Deus me chamou para ser boca dele na terra dos viventes. E como você é vivente, você está vivo, é para você mesmo que eu estou falando. Em nome de Jesus Cristo, não deixe, não perca o motivo de viver, não perca o sentido de viver. Enquanto a vida é esperança. Quer ser limpo? É essa pergunta que Jesus faz. Você quer ser limpo? Prostre e adora. Aí é onde você está. Pode dobrar o teu joelho, porque Jesus, ele não mudou. Deus é o de ontem e de hoje e será eternamente. E ele vai ouvir a tua petição, querido. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela tua vida neste momento, no nome santo de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que estou aqui pregando a Tua palavra, cumprindo o Teu ID como o Senhor tem me mandado a fazer a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, vai de encontro esta pessoa, que essa palavra foi de encontro à necessidade dela, esse coração. Liberta esse homem, esta mulher. Liberta esse camarada, Senhor querido, que ele acha que ele está vivo porque ele carrega uma 380 na cintura. Senhor, mostra para ele o teu poder nesta hora. Muda o coração deste homem, desta mulher, para a glória do teu nome, assim como o Senhor tem feito no meu coração, assim como o Senhor tem feito no coração, Pai amado, do proprietário desse veículo de comunicação, assim como o Senhor tem feito no coração do teu povo que te adora em espírito e verdade. Rabacando, arabaxando, arabanduriando, arabacai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, entra com providência na vida desse homem e mostra o quanto ele é precioso para o Senhor. Muda este coração nesta hora. Liberta esse homem para a glória do teu nome e para a vergonha do inferno. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá vitória a ele, Senhor. Salva ele, Pai querido, assim como o Senhor tem me salvado, assim como o Senhor tem me libertado. Purifica a mente dele, purifica o coração dele, Senhor, no nome santo de Jesus, e mostra o teu amor para o coração desse homem, desta mulher, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Traz paz para esse coração aflito, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 41 minutos. Quando nós abrimos a nossa programação, nós falamos que estávamos recebendo a visita do pastor Gleidson, e eu falei, né, evangelista, então que o irmão receba essa palavra de bênção como evangelista, porque está evangelizando, porque está pregando a palavra de Deus. Então, peço desculpa, irmão, viu, irmão Manuel? Peço desculpa, mas nós falamos evangelistas, são aquelas pessoas que Deus vai subir no homem no seu degrau. Mas eu recebo essa bênção que eu falei. E também eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Manuel, porque ele não era o nosso convidado dentro do programa Falando de Jesus.
ele não tinha mensagem pronta para trazer. Ele acabou de testemunhar aqui verdadeiramente que ele estava vindo do trabalho, está chegando do trabalho, resolveu passar aqui com o pastor Greitos, e exatamente nem isso eu sabia, e Deus revelou. Isso mostra que nós temos que estar vigilante 24 horas com a palavra e preparado para trazer uma palavra de bênção, a palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de consolo, uma palavra de resgate. Deus, Ele sabe todas as coisas, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos, o Deus que nós adoramos, Ele é proveniente de tudo. No início do programa, eu falei que o mensageiro que estava agendado não ia poder estar aqui, e Deus nos presenciou. Eu vou pedir licença até o pastor Greitos e o irmão para falar essa palavra. Eu lembrei quando Isaac foi levado para o cativeiro para ser exatamente abortado, como Deus colocou Abraão em testemunha a sua fé. E depois Deus providenciou o cordeiro para trazer para ser sacrificado no holocausto. E hoje Deus preparou aqui para nós, hoje no programa, exatamente o irmão Manuel para trazer essa palavra tão abençoada. E o irmão Manuel, por favor, dá uma chegadinha aqui no estúdio rapidinho. Vou pedir permissão ao irmão para falar uma palavra aqui. O irmão já esteve aqui outras vezes. E é a primeira vez que o irmão deu testemunho da sua vida aqui. Vocês podem acessar o site da rádio, ver a página de vídeo lá. Vocês vão ver o irmão Manuel outras vezes. Ele nunca, até ontem, ele falou sobre a sua vida, como Jesus curou ele dessa enfermidade, curou dessa coisa ruim. Então, quando Deus quer usar o homem para falar e testemunhar e viver para ele e por ele, Deus usa. O irmão hoje chegou e trouxe agora no final, até eu falei com o pastor, para mim foi a surpresa que o irmão nunca tinha testemunhado esse fato na sua vida. Então é testemunho de que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus muda. Que Deus abençoe a sua casa, Deus continue abençoando o seu trabalho humilde, ser pedreiro, ser servente, ser ajudante, ser carregador de escada, subidor de poste, ser trabalhando no comércio, ser trocador, ser padeiro, desde que você faça com excelência e com respeito, principalmente a Deus, porque Deus honra. Não adianta ser um político, tá entendendo, corrupto e ganha muito dinheiro, não adianta ser algo diferente aí, um pastor mesmo corrupto. Até mesmo um pastor leva as ovelhas e ser corrupto, como já foi desvendado aí. Mas é melhor ser como que Jesus, ser humilde, foi carpinteiro, mas não esqueceu de honrar o Pai, não esqueceu de pregar a palavra, de trazer a salvação para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 45 minutos, nós vamos ficando por aqui, nós vamos aí pedindo, agradecendo a Deus por esse presente que Ele nos deu nessa quarta-feira maravilhosa. Com essa palavra também, mais uma vez abençoada, porque aqui exatamente convidamos os mensageiros para eles falar de Jesus. E aqueles, quando são tocados para testemunhar da sua vida, o que Deus fez, eles não se vergonham, eles não precisam ser covardes. Então, que Deus faça isso. 18 horas e 46 minutos, vamos ficando por aqui, você aí fazendo a nossa rede, você que está nos ouvindo, nos acompanhando pela Web TV, você que está nos acompanhando pelo site. A partir desse momento estamos desligando a nossa rede nacional com o programa Falando de Jesus, convidando a você, com a permissão de Deus, do Todo-Poderoso e Eterno Jesus, para amanhã mais uma vez nós estamos aqui num programa ao vivo, no programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Momento Gospel. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular